Olá, olá, muito boa noite. Eu me chamo Aline Takashima, sou advogada, trabalho com advocacia. Estamos aqui num programa chamado Fala Direito Comigo. O nosso programa ele é voltado a informações jurídicas e seus impactos sociais. Para quem não nos acompanha, hoje é a primeira vez que estamos transmitindo, gravando o nosso programa e abrimos um grupo no online através do WhatsApp para as perguntas. Fora isso, eu vou dispor um número para que você que está nos ouvindo ou nos assistindo encaminhe a sua mensagem pelo WhatsApp. Faça a sua pergunta. Eu espero que todos façam de uma maneira respeitosa, não fomente crime, porque senão você pode ser penalizado, e fale direito comigo. É isso aí, gente. O nosso número aqui, nós estamos falando do Brasil 55, o código é 91, Pará, e o número é 991 11 4393. 991 11 4393. Hoje nós temos a presença muito de extrema relevância. Eu acho que por isso que nós abrimos hoje, doutora Adriana Albuquerque, a primeira vez que nós estamos abrindo num vídeo o nosso programa. Geralmente eu venho mais descabelada do que eu estou, mas a gente tenta, né? Vamos lá, eu espero que vocês gostem, que vocês participem e que vocês interajam de uma maneira positiva. Volto a falar. A doutora Adriana Albuquerque esteve numa situação com o delegado Vitor... Como é o sobrenome? Fonte. Vitor Fontes. Então, ela está aqui para informar, esclarecer sobre o ponto de vista dela. O doutor Vitor já confirmou a sua presença amanhã. Ele virá justamente para informar e esclarecer a posição das coisas que ele viu e que a doutora Adriana viu. Então, esta é a primeira vez para você que está acompanhando o nosso canal pela rádio ou pelo YouTube. É a primeira vez, desculpa, pelo Facebook, é a primeira vez que ambas as partes dão entrevistas diretas a qualquer meio de informação, ou seja, jornal, mídia. Essa é a primeira entrevista que a doutora Adriana dá diretamente com a sua voz, a sua fala, o seu rosto. E, doutora, de antemão, eu lhe agradeço por ter aceitado o convite da nossa rádio. Muito obrigada, eu me sinto muito honrada em recebê-la. E eu peço, vou repisar, gente. Eu peço que todos tratem todos com respeito, tanto a doutora Adriana como quem estiver aqui. Por quê? Eu vou explicar por quê. Eu sou chata. Se você falar que tem que dar mata-leão, jogar gás lacrimogênio, isso é fomentação a crime. Fomentação a crime não é admitido. Fomentação a crime eu peticiono e mando para a justiça. Não vou bater boca com ninguém. Eu quero que isso seja um programa educado como geralmente é. Então vamos seguir a ordem, tá? Doutora Adriana Albuquerque, muito boa noite. Seja bem-vinda. Sinta-se à vontade. Nós temos água. Já tomei, obrigada. Seja bem-vinda, doutora. Eu sei que a doutora não é muito acostumada com mídia. Eu confesso que eu também não sou, porque eu não sou uma jornalista. Eu sou advogada, eu sou empresária, não jornalista, mas aqui a gente tenta comunicar o direito de uma maneira clara. Então, inclusive, o que eu vou pedir? Eu vou pedir que a doutora informe os fatos, mas assim, que tente informar de uma maneira simplória, porque nós temos pessoas que nos escutam em português, entendeu? Mas nós temos pessoas de Cabo Verde, de Portugal, e o vocabulário é um pouquinho diferente. Então, se for técnico, fica mais difícil ainda. Ok. Tá Tudo bom? bem, tudo bem. Então tá, muito boa noite, seja bem-vinda. A Obrigada. doutora Adriana Albuquerque está acompanhada da doutora Gisélia Gomes. A doutora Gisélia ou Gisélia? Gisélia. A doutora Gisélia, então,
Foi seu pedido ao acompanhamento. Isso, que ela vem me acompanhando desde o ocorrido e ela sabe de todos os fatos e Entendi. está aqui para dar a sua contribuição Eu com agradeço relação muito a presença das duas. ao Olha, ocorrido. doutora Lois, gente, vocês não podem ver a doutora Lois, mas a doutora Lois é uma simpatia, está bem ali. E são todas moças. Eu acho que a doutora Adriana é a mais mocinha daqui. Quantos anos de formada, doutora? Aproximadamente já 10 anos. 10 anos, mas é uma Isso. menina, gente. Parabéns, doutora. É pelo Parabéns. tamanho mesmo. Sou pequenininha, Falando disso, eu vou fazer logo uma pergunta. Qual é a sua altura, hein, doutora? 1,49 m. Gente, é por isso, é uma menina, 1,49 m, espião. Vamos lá, doutora. Eu posso falar uma coisinha aqui rapidinho? Pode sim. Como o nosso programa fala sobre direito, as coisas que acontecem, eu vou soltar uma enquete para o nosso ouvinte sobre o Senado. O Senado aprovou esta semana a saidinha, ou seja, as pessoas que podem pedir, que têm direito sobre sair no final de semana ou Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, são as pessoas que já estão no sistema prisional e podem sair ou não. Então, eu gostaria de saber, vocês que nos veem, que nos ouvem, eu gostaria de saber qual é a sua opinião sobre isso, porque parece que isso foi passado pelo Senado e vai Sim. passar para a mão do presidente agora, é isso? Isso. E então vai passar para a mão do nosso presidente Lula e ele vai dar o seu parecer, se ele promulga ou veta, né? Ou seja, para quem não sabe, a promulgar uma norma é aceitar que ela entre em vigência. Ou vetar é falar que não, ela não vai funcionar no nosso país. É isso? Então tá, e depois disso, cabe outra coisa ou não? Oi? Se o presidente promulgar, pode haver o quê, doutora? Pode haver uma declaração de constitucionalidade, alguma coisa assim, se ele vetar também. Eu acredito que sim. Então, os órgãos, com certeza, os dos dois lados vão se manifestar, se são contra ou a favor da saidinha, entre aspas, dos presos que respondem. Vem cá, existe São critério para saídas, essa saidinha, são doutora? saídas temporárias. É, que Que o vulgarmente preso chamam de condenado, vai. isso, Mas é tem para direito. qualquer preso? Como é isso? É para o preso do regime semiaberto. Os presos que estão em regime semiaberto. Ah, ele já tem esse Somente direito. estes. Preso do Entendi. regime fechado não tem direito às saídas temporárias. Ah, tá. E falando sobre outro assunto, o que a senhora já soube? Gente, eu vou logo entrar na questão da pauta do incidente. Eu só quero perguntar porque são coisas da área de advocacia criminal e que não é uma área que eu atuo. Mas eu gostaria, já que eu tenho um corpo jurídico aqui nesta área, eu gostaria de perguntar, a doutora pode falar também que eu escuto, eu transmito aqui, viu? E o que a senhora já soube sobre a fuga do Presídio Federal? Doutora Eu vou Gi? passar para a doutora Doutora, Gisélia. sobre a fuga do Presídio Federal. Não estou sabendo nada, já foi encontrado, já não foi? Porque o ex-secretário, o ex-ministro, né, de segurança, era ministro do Dino, ele foi quem nomeou o diretor do presídio, não foi? Pois é, tá tendo muito zuzunzu sobre essa fuga, sobre é, a criminalidade de um modo geral. Gente, semana que vem eu prometo que eu vou trazer tudo o que eu ouvi, o que eu ler nas informações, eu vou repassar essas informações para vocês. Mas vamos lá. Vamos falar sobre o que aconteceu com a doutora Adriana. Quando foi que aconteceu o fato? Foi no dia 16 de fevereiro. Dia 16 de fevereiro era o quê? Era sexta, sábado? Sexta-feira passada. Sexta-feira passada. Sexta-feira passada. E o que aconteceu, doutora? O meu cliente, ele foi intimado. Primeiramente, o meu cliente ele não foi intimado. A delegacia de polícia entrou em contato com a esposa dele e dizendo que ele teria que comparecer na delegacia no dia 16, que ele iria depor na condição de testemunha no inquérito policial que apurava
a prática do crime homicídio que vitimou o seu irmão, que O seria o que, irmão o dele. que é o crime de homicídio, doutora? Ele foi morto por alguém. Entendi. Alguém matou o irmão deste rapaz. Alguém matou o irmão deste rapaz. Entendi. E por que ele pediu para que a senhora o acompanhasse? Diante desse chamado, ele entrou em contato comigo, se demonstrou nervoso, se demonstrou preocupado, porque a mãe dele, anteriormente, ela haveria sido levada na viatura da polícia, sem intimação prévia, contra a sua vontade, para a delegacia. E no momento em que a mesma foi prestar depoimento, o delegado, segundo informações dela, teria sido um pouco grosseiro, agressivo, que inclusive ele haveria tomado o celular da mão dela sem autorização e teria escutado as mensagens que tinha no celular dela. Essa senhora é a mãe de quem morreu. Exatamente, era a mãe da vítima, que ainda estava sofrendo com o luto, com a perda de seu filho. Esse rapaz faleceu quando? Ele faleceu tem aproximadamente mais de uma semana, não sei exatamente o dia. Uma semana. Isso, aproximadamente. Entendi. Então essa senhora ela foi levada da casa dela, convidada Dentro de uma bruscamente. dentro de uma viatura e levada à delegacia. Complicado, hein? Mas me diga uma coisa, nessa área criminal, penal, qual o termo correto? É criminal ou é penal? Chama. Não, né? Essa área penal. O correto é o quê? Intimar a pessoa para ir à delegacia? Intimar, isso. A delegacia intima previamente, leva-se uma intimação até a residência daquela pessoa e ali está o dia e o horário que ela precisa comparecer. Aí tem explicado o porquê a pessoa tem que comparecer? Nem sempre. Né? Tem que ser. A finalidade tem que. Porque ela está sendo intimada para ir até a delegacia. Até porque a condução coercitiva de uma testemunha, ela só é possível após essa testemunha ser intimada e se ela não obedecer ao chamado, né, da intimação da autoridade policial, aí sim que eles teriam subsídios para poder determinar, caso necessário, a condução coercitiva da testemunha. Não sem uma intimação prévia ir lá e chegar a pegar uma pessoa na sua residência, à força, colocar dentro de uma viatura e levar até a delegacia de polícia para prestar depoimento. Isso certamente seria assim um excesso praticado por quem determinou essa diligência. Muito bem explicado. Muito bem, muito obrigada pela explicação, doutora Gisele. E então quer dizer que essa senhora ela foi levada, ela foi à delegacia num dia antes, 2 dias, 3, quantos dias antes? Eu não sei exatamente se foi um dia anterior, 2 dias, 3 dias. Não lembro exatamente o dia. Aí foi esse rapaz. Isso, aí na delegacia, em seu depoimento, ela falou que o delegado até ameaçou de prendê-la, né? E ela passou muito mal. Ela se sentiu muito ruim porque ela disse que ela não parecia uma testemunha, né? Que estava ali testemunhando a morte de seu filho, mas ela parecia uma ré. Desculpa, como eu não atuo nessa área, mas eu faço ideia, afinal nós estamos falando de um lugar chamado Pará, nós estamos no interior do Brasil e nós não estamos vivendo num país de contos de fadas, entendeu? Tudo bem que eu não trabalho nessa área, mas eu também não sou tão alienada para não, sei lá, às vezes não procurar olhar as coisas por todos os ângulos. Então, volto a falar, eu quero ver e ouvir a todos. Quem quiser mandar nossas perguntas para a gente, por favor, mande para o número 919 9111 4393. O código daqui é 91, o número é 99111 4393. Por favor, encaminhe as suas perguntas. Gente, olha que delicadeza. Eu gostaria de agradecer também a presença do seu João, que sem o seu João não tem como fazer esse programa. Agradecer a Leidiane também nas câmeras. Obrigada, equipe, bastidores, eles são os nossos. Inclusive, nós nem falamos boa noite, né? Boa noite, seu João, boa noite, a Leide, boa noite, doutora Lois Aragão.
Boa noite a e os todos. demais. Gente, olha, o pessoal da OAB, o pessoal das secretarias públicas, eu fico no aguardo de todos, tá? Podem mandar as suas perguntas, 91 9 91 11 4393. 991 11 4393. Vamos lá. Ai, é verdade, né? Eu falei, comecei o programa. Gente, eu vou dar a voz aqui às duas que estão na mesa. E eu vou explicar que, como o nosso programa está passando Yu- via Facebook, nós temos, na verdade, nós temos três microfones de mesa para a rádio, mas a gente tem que ter mais três para a live. E aí, como hoje nós estávamos esperando a presença de mais uma pessoa na mesa, então eu vou dividir o nosso canal de fala com a doutora Gi. Vamos lá, eu gostaria que cada uma de vocês se apresentassem. Por gentileza, pode começar com a doutora Adriana. Primeiramente, boa noite a todos aqui presentes, boa noite a todos os telespectadores. Eu me chamo Maria Adriana Lima de Albuquerque, inscrita na OAB Pará sob o número 20.854. De onde você é, Adriana? Eu sou natural de São Miguel do Guamá, interior, E seu interesse pelo direito? Por que essa área? porque eu residia em São Miguel e a minha mãe ela tinha 9 filhos, sendo que eram 6 homens, tinha não, tem, né? 6 homens e 3 mulheres. E ela tratava os homens de forma diferente das mulheres. E eu achava aquilo injusto, e eu dizia que eu ia ser juíza, porque ela colocava a gente para varrer casa, lavar louça, fazer comida, e os meninos não Olha faziam nada. só. Aí eu achava aquilo injusto e eu dizia que eu queria ser juíza porque eu queria fazer justiça, porque a minha mãe era injusta dentro de casa. Olha só, tá vendo, mães? Observem, observem. Mas olha, isso foi Coloque- positivo, não foi? Foi. Eu falo que toda mãe, todo pai, eles fazem o máximo dentro das suas limitações. Não existem pessoas perfeitas, mas eles tentam acertar o máximo, mesmo errando. Nesse sentido, foi isso que Então, aconteceu. parabéns à sua mãe que você Obrigada. chegou lá, que ela fomentou o direito em você. Até hoje eu brigo com ela, viu? Olha só, vamos lá, doutora Gi. Posso chamar lá a doutora Gi ou Gisélia? Fique à vontade. Quer achar melhor? Vamos lá. Boa noite a todos os telespectadores que nos assistem. Meu nome é Gisélia Gomes, sou advogada há 23 anos, sou natural da Bahia, embora tenha sido criada e educada e formada no estado do Rio de Janeiro. E hoje advogo há mais de 10 anos aqui no estado do Pará, onde eu tenho a minha suplementar, Muito bem. E a senhora também atua nesta área. na área criminal. E por quê? A área criminal, eu amo, na verdade, o que eu faço, porque eu estou, todo mundo fala assim, defender bandido. E eu digo não, defender pessoas, seres humanos, defender o direito que cada ser humano tem. Então eu tenho muito esse senso de defesa contra injustiças, violações, porque nem todos que respondem um processo criminal são bandidos. Tem muitas pessoas, infelizmente, que respondem processos que são inocentes, mas muitas das vezes acabam sendo até condenadas por causa de, às vezes, um sistema que não funciona, muitas das vezes, como deveria funcionar. Então, esse é o papel do advogado, de fazer com que esse sistema ele ocorra de acordo com a lei, lutando, combatendo contra as arbitrariedades que são praticadas muitas das vezes por alguns funcionários eventuários da justiça, funcionários públicos em geral. Eu cheguei a ver notícias de alguns casos, né, onde, infelizmente, uma senhora que passava fome ficou presa por causa de uma lata de sardinha e um suco daqueles de saquinho. A senhora chegou a ver isso na notícia? Isso é comum no Brasil. Isso é comum. Muitas das vezes não se tem um bom senso, não se analisa cada caso particularmente, e eu sempre digo e questiono muito isso, que
o papel do juiz, de quem trabalha na administração da justiça, nós não estamos ali para julgar um papel, mas um ser humano, uma pessoa por detrás daquilo tudo. Então nós temos que ter muita cautela, sensibilidade, Uma família, né? Uma que é legal sociedade. também, porque nós já temos várias decisões, inúmeras, dizendo no sentido de quando a pessoa comete um crime de furto, que chama o furto famélico, para se alimentar, eles vão ser isentos de pena desse tipo de situação. Pois é, a senhora sente hoje a Prudente de justiça? licitude, na verdade. A senhora sente a senhora tem confiança na justiça brasileira hoje? Embora atue como advogada, infelizmente eu digo que toda área tem um bom e um mau profissional, né? Assim como tem um bom advogado, tem um mau advogado, tem um bom juiz, tem um mau promotor, delegado, todas as áreas. Mas, infelizmente, com a prática do direito que eu tenho hoje, depois de 23 anos de advocacia, eu posso dizer que eu não me sinto 100% segura com a nossa justiça, porque vejo muitas injustiças sendo praticadas. E eu sempre questiono isso nas minhas defesas, quando eu vejo algo de errado e nós vamos questionar e a gente vê o outro profissional ali ratificando o erro, a ilegalidade, eu digo, hoje é o meu cliente. Mas se nós, enquanto cidadãos, né, brasileiros, a gente apoiar a arbitrariedade e os abusos, amanhã a vítima pode ser cada um de nós, os nossos filhos, que pode ser vítima desse sistema. Então, o sistema ele tem as suas falhas, mas tem como melhorar, porque o sistema ele é controlado por seres humanos, e se cada um fizesse a sua parte, como a lei determina, a justiça brasileira seria 100% perfeita. Muito bem, doutora. Doutora Adriana, vamos lá. Vamos às perguntas. Voltando a falar a situação do caso, quando foi mesmo? Qual dia? Sexta-feira, dia 16. Dia 16. Dia 16, então a senhora me falou que o seu cliente não foi intimado, mas ele foi chamado pela mulher dele, é isso? Isso, foi entrado em contato via telefone celular da esposa dele. E a senhora chegou a me informar que ele não se sentia seguro? Diante do que havia ocorrido com a mãe dele, né, em seu depoimento anteriormente, ele não se sentiu seguro de comparecer sozinho à delegacia de polícia para depor. Entendo. Doutora, me diga uma coisa. Quando a senhora chegou à delegacia, a senhora se apresentou como advogada? Sim, eu cheguei na delegacia por volta de umas 3 horas, umas 15 horas da tarde, e eu fui até o gabinete, me apresentei de forma educada e disse que eu iria acompanhar o depoimento da testemunha. E Informei o delegado aceitou me recebeu. que a senhora adentrasse a sala? Sim, me recebeu. Eu cheguei primeiro, o meu cliente chegou depois, e mais ou menos uns 10 minutinhos ele chegou e a gente entrou para o gabinete. E o delegado não se opôs à sua entrada como Não. advogada da testemunha? Não, jamais. E ele estava ali como testemunha? Como testemunha do crime de homicídio do seu irmão. Entendi. Mas o seu cliente, no caso, ele seria um criminoso? Não. Ah, tá, entendi. Era só uma testemunha que ali deveria ser... Ele não estava sendo inquirido ali, não era? Não era réu no processo. Ah, tá. Isso é muito não importante. É do inquérito, não era indiciado. Isso é muito importante, por quê? Porque às vezes as pessoas podem... Eu vi muitas notícias online. Sim. E eu acho que eu não vi nenhum canal informando que ele era irmão da vítima e que ele não estava ali como réu. Exato, inclusive teve uma notícia aí que eu estava coagindo a testemunha. Coagindo a testemunha? Exatamente, sendo que a testemunha era o meu cliente que me levou, né, que me contratou, nem motivo eu teria para coagi-lo. Entendi. Muito pelo contrário, mas sim para protegê-lo. Entendi. Então, o seu cliente pediu que a senhora o acompanhasse, ele não era réu no processo, ele era testemunha. O delegado permitiu que a senhora adentrasse a sala. Sim. E como é que ficou esse clima? O que aconteceu? Pois é, ele inicia o depoimento,
Eu não lembro bem certo, porque depois de tudo que aconteceu, algumas coisas elas se apagaram ali da minha memória. Mas ele inicia o depoimento dizendo que ele entendia se a integridade física dele tivesse ali posta em risco. Ele inicia mais ou menos assim, né? Como assim? Desculpa, eu não Como entendi. se o irmão dele havia sido morto por uma facção. E Entendo. aí você ir lá depor e delatar, você poderia morrer ali por você apontar alguém como sendo o autor do crime. Mas foi o delegado que falou isso? Sim, o delegado falou isso. Entendi. E o que o seu cliente falou? O meu cliente relatou em seu depoimento que no momento do ocorrido, do crime, ele não estava lá porque ele estava trabalhando no Lava Jato. Entendi. E por que a discussão? Como é que chegou a isso? Aí o delegado insiste em perguntar e ele relata que ele não sabia o que tinha ocorrido porque ele não estava lá. Mas, segundo a autoridade policial, não era essa a informação que haveria chegado ao seu ouvido, que tinha uma outra versão. Ah, E naquele momento, na qualidade de advogada, né, no livre exercício da advocacia, eu senti necessidade, o meu cliente estava bastante nervoso, de intervir, falando a palavra pela ordem, e disse ao delegado, direcionada ao delegado e não ao meu cliente, olhei para o delegado e disse: doutor, não é que ele não queira falar, mas é porque ele não pode. Ele não pode. Eu não consegui concluir a minha fala, porque ele já foi se exaltando, mas o restante da frase seria que não é que ele não queira, mas que ele não pode falar mais do que ele sabia. entendi. Mas então o delegado queria que ele apontasse alguém. Eu entendi isso. E Ele quem viu o seria irmão essa sendo... pessoa? Não sei. Não sei quem seria. Até porque o irmão dele foi levado, segundo informações, por 4 pessoas, colocado no veículo e levado até a morte. Entendi, mas o seu cliente não viu. Não viu. Isso foi o que a vizinhança contou a ele. Entendi. Então quer dizer que a contenda ficou, você tem que falar? Isso, aí o delegado entende que aquela minha intervenção direcionada a ele, eu estaria coagindo a testemunha. Entendi. Ou induzindo a testemunha. Mas por que induziria a testemunha Não sei. para não esclarecer um crime contra o irmão dele? Exato, se ele é o maior interessado, né? Não sei. É estranho. É estranho. Gente, e aí, seu João, tem muita pergunta aí? Vamos ver aqui. Olha, a doutora Norma, lá de Belém, está mandando boa noite, na escuta, um abraço. Muito obrigada, doutora Norma, pela sua audiência e a sua paciência. Boa noite, doutora. Vamos lá, quem mais? Bel, Gotó. O Gotó tá rindo. Olha aí. Pio. Olha, gente, não me mande coisa feia no meu pessoal, não, porque tem 2 pessoas olhando aqui, viu? Gente, e vamos continuar. E depois disso, que ele falou que a senhora não poderia o quê? Não poderia intervir No depoimento da testemunha. que eu estaria atrapalhando. O que aconteceu, doutora? E o delegado se exaltou no momento, né? Falando de forma agressiva, em tom de voz alto, e que eu não poderia, que era só para eu estar ali, para eu acompanhar, mas que não era para eu intervir. Leu o artigo do falso testemunho ao meu cliente, né? Dizendo que se ele mentisse ali, ele poderia responder o processo pelo crime de falso testemunho. E foi quando o meu cliente ficou ainda mais nervoso, né? Porque pela forma como ele estava conduzindo ali as perguntas em seu tom de voz. Entendo. Mas o falso testemunho seria ele falar? Ele mentir.
Ele mentir. Isso, Esse é o mentir ou crime de ocultar falso testemunho. Isso, ele ocultar o que sabe, né? O falso testemunho também recai sobre, doutora Gisele, recai sobre ocultar o que sabe. Ocultar a verdade dos fatos também. Entendi. Positivo e negativo. Positivo e negativo. Omissivo e omissivo. Então, quer dizer, se ele souber e não querer falar, ele também comete o crime. Entendi. E então aquelas coisas que a gente vê no cinema, o direito ao silêncio, isso não existe? Existe, mas o direito ao silêncio é um direito constitucional que se atribui a uma pessoa que responde na condição de investigado, um inquérito policial ou uma ação penal. Ah, A tá. testemunha não tem direito ao silêncio. Ah, e Somente olha só, ela. vocês estão ouvindo, pessoas? É só se você for réu no processo, você pode se manter calado. Se você for testemunha, você tem a obrigação de informar É legal. o que viu, Não mas, pode calar a verdade. mas se não viu, Também não pode inventar. Porque se falar, como a doutora colocou aqui, que o delegado a todo momento parecia que ele queria que ele falasse a informação que o delegado tinha, mas o delegado tinha uma fonte de informação e provavelmente não era a fonte de informação do irmão da vítima. Então ele diz, olha, eu sei isso, então como é que você está dizendo isso? Então se a testemunha está depondo, ela tem que depor livremente. E se o delegado entendesse que houve um falso testemunho ali, ele poderia tomar as medidas cabíveis. Não de tentar induzir a testemunha a falar o que ele gostaria que ela estivesse dizendo naquele momento. entendi. Então, por exemplo, se o rapaz, se o cliente da doutora Adriana tivesse agido com falso testemunho, ele deveria ser preso ali. Poderia ser preso em flagrante ali, se ele entendesse que houvesse algum outro depoimento que realmente dissesse que ele sabia dos fatos, tivesse essa prova concreta que ele sabia, ele naquele momento ele estivesse dizendo que não sabia, ele poderia sim ter dado voz de prisão em flagrante. Mas se o delegado Mas estava mediante falando a que prova. ele. Ah, tá, entendi. Agora também sabe-se qual seria essa fonte, porque o delegado, quando coloca para a doutora como ela informou, ele não revela a fonte da informação. Olha, eu estou sabendo disso aqui por que ele o não fulano- prendeu? Por que ele não prendeu o Aí rapaz, já não então? sabemos. Ele advertiu no primeiro momento, né? Aquela situação toda. Ou mas seu cliente saiu preso? Não, né? Não. Não, o cliente não saiu preso. A testemunha teria agido com falso testemunho e não saiu preso. Na verdade, o que foi colocado é que a doutora Adriana estaria induzindo a testemunha a praticar um crime de falso testemunho. Se ela estivesse fazendo isso, seria até um crime, né? Mas ele perguntou como, doutora? Desculpa, eu gosto assim de detalhes. Eu quero saber o que aconteceu ali. Ele perguntou pro rapaz se ele viu. E aí? Ele já tinha respondido à autoridade que ele não viu, que ele estava no trabalho. Mas a autoridade está impedida de perguntar de novo? Não, eu acredito que não. Se ele não entendeu, Ele pode perguntar quantas vezes, requerir. doutora? Só não pode perguntar, só não pode pressionar Uhum. ou então intimidativo para querer fazer com que a testemunha fale o que agrada a ele. E muitas das vezes a gente vê vários casos, né, em processo, na prática, né, que há um depoimento em sede policial e quando chega em juízo, o depoimento da testemunha é completamente diferente. Mas o seu cliente, ele fez um depoimento, ele assinou o depoimento dele? Assinou o depoimento sem a minha presença, eu estava do lado de fora. Entendo. Ah, Então, na verdade, eu saí como é que logo a no senhora início. chegou lá fora? Aí, depois que o delegado leu o artigo do falso testemunho, né, ele prosseguiu no depoimento. E aí ele começou a fazer perguntas, tais como, onde o senhor mora? O senhor trabalha? O senhor trabalha onde? Como é o nome desse lava-jato? Qual é o dono? Quem é o dono? Como é o nome do dono? Qual é a rua que você pega para trabalhar? Eu vi que o meu cliente estava ficando cada vez mais nervoso, porque, querendo ou não, é uma autoridade policial e ele estava diante dessa autoridade. E é comum eles ficarem nervosos. E eu vi o meu cliente nervoso, foi aí que eu senti a necessidade de fazer uma segunda intervenção.
né? Olhei para o delegado e repeti exatamente essas palavras. Doutor, com todo respeito, pela ordem, Gente, se atenha aos fatos. gente, pela ordem, os advogados usam esse termo pela ordem, é uma maneira respeitosa de se dirigir às autoridades. E então, realmente, a senhora fez uma afirmação direta ao Ao delegado. delegado. As 2 vezes foi ao delegado. Não foi o seu Ao cliente. meu cliente, não. Entendi. Mas a questão dele ter uma moradia, um emprego, ele não queria responder isso por quê? Não, ele estava respondendo. Ah, Só que eu achei que as perguntas, na minha opinião, enquanto advogada, aquelas perguntas elas não teriam nada a ver com o fato ocorrido, porque era um crime de homicídio. E as perguntas seriam: você viu, você não viu? Onde foi, como foi? entendi. Eu senti, eram perguntas de cunho pessoal, entendeu? E o meu cliente estava muito nervoso. E eu senti essa necessidade de fazer a intervenção, até porque ele também estava de luto, né? Ele acabou de perder o irmão dele. Mas alguém tem ideia? Porque o rapaz, então, ele tinha medo? Ele tem medo? Poderia ter, sim. Não sei. É comum em crimes de homicídio, quando você é levado como testemunha, você temer. Se mataram o irmão dele, por que não podem me matar também? Poderia, mas Então, isso seria um não era receio o dele caso. como testemunha, fica informando o quê? Casa, endereço, trabalho, que rua pega? Foi isso que o delegado perguntou? Isso. Até porque no Entendi. próprio depoimento é colocado a qualificação. O processo ele é público, então qualquer pessoa tem acesso, né? Na fase inquisitorial estava sigiloso, mas daqui a pouco ele iria se tornar público quando a autoridade ela aí fosse descobrir aí um possível autor do crime. Ele Entendo, iria tornar público e às vezes eles temem, né? entendo. E me diga uma coisa, doutora Adriane. É Adriane ou Adriana? Adriana. Doutora Adriana, me diga uma coisa, depois que houve essa discussão, o que aconteceu? Depois que eu intervi ele, né, falando com todo respeito, pela ordem, se atenha aos fatos, no mesmo momento ele começou a gritar licença, mas licença, né, licença para eu me calar não, era licença, sai. Licença, licença, licença. Ele levantou e eu disse para ele, doutor, eu vou ter que ligar para a OAB. E aí ele levanta da cadeira, ele vem até a minha direção, eu levanto também, né? E aí eu chamo o meu cliente para sair comigo. Então, seu cliente não estava preso? Não estava, ele era testemunho. Mas eu vi no Ele é vídeo que seu depois. cliente estava do lado de dentro trancado, ele não estava preso. Ah, é. Desculpa, eu não podia fazer essa pergunta. Mas ele ficou preso depois. Depois que eu saí, ele ficou preso por algum tempo, Mas mais ou menos uns 20, 30 minutos ele Deixa eu ficou. entender, a senhora saiu da sala, chamou seu cliente. Chamei meu cliente, eu levantei, o meu cliente quando iria levantar, foi o que ele me contou, depois que ele levantou, iria comigo e o delegado segurou no braço dele, dizendo para ele ficar, né? Para ele ficar. E foi aí que eu disse, não, vamos, se eu não vou estar lá e ele queria que eu estivesse, eu chamei ele, que eu ia ligar para a OAB, para que a OAB fosse intervir, né, nas garantias do E a direito postura constitucional. do juiz, não, desculpa, eu tô tão acostumado só com o juiz que pra mim tem um É. delegado estranho. Aí o delegado veio em minha direção e saiu meio que me empurrando. Ele foi me empurrando para fora da sala e eu, preocupada com o meu cliente, eu disse: vem. E foi aí que eu saí, percebi que o meu cliente não estava, porque eu estava sendo levada para fora da sala e o meu cliente não veio junto. Foi aí que eu olhei para trás, eu não vi ele, eu forcei a porta, o delegado forçou de dentro e eu forcei já de fora, e empurrando para ver se o meu cliente saísse. E eu gritei, e eu disse, vem! E aí foi o delegado, ele tem muito mais força que eu, é claro, e ele conseguiu fechar a porta e trancar na chave.
Seu João, é porque amanhã nós vamos conhecer, eu vou conhecer, né, o doutor Vitor, que eu não atuo na área criminal. Mas qual o tamanho deste homem, gente? O senhor também não conhece? Então, mas amanhã a gente Bem, conversa. É o quê? É um jogo, é uma partida de futebol. Ele é alto? é alto. Ele é alto. Gente, o que é isso? É um homem armado? Forte, físico. Complicado. Eu E admiro a área criminal. É uma área que eu não conseguiria trabalhar, porque eu acho que ela tem um clima espiritual que não é para mim. é difícil. É uma área bastante Eu difícil. entendo assim, para vocês que trabalham na área, como para a segurança pública, eu acho que não é um clima bom. É uma. Existem pessoas inocentes? Existem, mas também existem coisas bárbaras que você lidar com o pior tipo de gente. Então, eu acho que as poucas vezes em que eu estive numa delegacia, ah, de um modo geral, as pessoas tiveram boas condutas, respeitosas, mas assim, eu observo que o clima, o vocabulário eu acho esquisito, entendeu? O tratar entre si com os outros eu acho um clima estranho. Às vezes em delegacia, o pessoal gritando, não é um clima para mim, entendeu? Não, eu acho que, na verdade, não é que isso não seja um clima para mim, eu acho que não deveria ser assim, Acho que são técnicas de de intimidação. interrogatório, que é para ver se a pessoa fala, né? É uma certa intimidação. Não, existem Intimidar. técnicas. Eu já trabalhei em outras áreas e existem técnicas de fato de questionar, de perguntar, entendeu? Mas Que não seja levantando a voz, que não seja coagindo, gritando, ameaçando. é complicado, complicado. Mas é o que eu falo. Aqui está a doutora Adriana Albuquerque para poder dar a versão do que ela viu, do que ela sentiu, do que ela observou com relação aos fatos daquele dia. Amanhã vem o doutor Vitor, ele já confirmou que estará conosco amanhã, às 7 horas da noite. Volto a falar, quero que todos tratem todos com urbanidade, respeito. Como você trataria a sua mãe que você ama? Por favor. Então vamos lá, doutora. E aí, Aí eu fui retirada da sala, a sala foi trancada. Foi aí que eu liguei para a prerrogativa da OAB para saber qual seria a minha postura naquela situação, até porque eu nunca tinha passado por isso. E eu fui orientada pelo presidente da prerrogativa, doutor George ali, doutor Idelbrando, de que eu filmasse. entendi. Aí eu fui, peguei o celular, fui até a porta, bati para o delegado abrir, né, leves batidas, não foram batidas grosseiras, intensas, foram leves batidas, como se você bate numa porta. E peguei na maçaneta mostrando que estava fechada. Mas seu cliente estava lá dentro da sala. Trancado. Segundo o meu cliente, o delegado deu a chave para o escrivão. Então ele estava preso. Eu acho. Isso é prisão ou não é? É um tipo de restrição de liberdade. Restrição de liberdade. Tá vendo, gente? É o que eu falo. Eu não entendo desse negócio da A delegacia. pessoa quer sair e ele segura a pessoa, né? E põe a pessoa a ficar sentada ali naquele lugar, não deixa a pessoa sair. E tranca a porta. E o mais interessante disso tudo é que ele continua o depoimento. Ele continua o depoimento sem a presença do advogado, sabendo que aquela pessoa ele solicitou a presença, contratou, é um direito dela como cidadã, sim, né? Ser acompanhada por um advogado. Porque, veja bem, qual é o problema da presença do advogado se o que se está fazendo ali está tudo conforme a lei, se não se está querendo fazer nada de errado? Não tem problema nenhum. Não Porque, vejo na problema. verdade, o papel do advogado é defender e proteger que as garantias fundamentais da pessoa humana venham a ser garantidas e respeitadas. Inclusive, eu acho que a questão do direito
se aplica a assistência a advogados, não só para delegacias, né, doutora? Exatamente. Tudo. Nós podemos ter advogado quando vai fazer um contrato, comprar uma casa, em todas as áreas. Nós somos livres, né? Nós temos essa liberdade prevista constitucionalmente. Eu já acompanhei situações hospitalares, eu trabalho na área financeira, bancos, e, e eu acho que é direito da parte, a parte Tem uma que é o advogado. proteção, porque muitas das vezes a pessoa é leiga, não conhece os seus direitos. Então, claro que ela quer ser acompanhada por um profissional que tenha o conhecimento acerca dos direitos, até para ver os seus direitos serem respeitados, até para não serem prejudicadas em alguma atuação, situação. É bom. Até a doutora Adriana, como uma advogada, teve o seu direito violado, porque a nossa Constituição Federal, no artigo 133, ela é bem clara que diz assim, o advogado é indispensável à administração da justiça e sendo inviolável. Olha a profundeza, sendo inviolável para os seus atos e manifestações. Nós somos invioláveis no exercício da nossa profissão nos limites da lei. Então, quando nós levantamos a voz dizendo pela ordem, a nossa manifestação é inviolável. Se o delegado ele não concordasse com a intervenção da colega, ele tinha liberdade para dizer eu indefiro, mas não expulsar da sala. Não, ele não tem em lei essa possibilidade sendo assegurada a ele de expulsar o advogado de dentro da sala de aula se ela não estava ali agredindo ninguém, não estava praticando um crime, estava ali exercendo o seu trabalho, fazendo a sua manifestação que a Constituição Federal garante que é inviolável. Então, nós temos sim o direito de fazer as nossas manifestações. E se a autoridade achou que não era pertinente a manifestação da colega, o que ele teria que ter dito é indefiro. Mas não agredir, não empurrar, não segurar no braço, não expulsar da sala, Então quer bater dizer porta que na cara. então quer dizer que aquele rapaz que estava lá na qualidade de testemunha, se ele quisesse levantar e ir embora, ele podia. Poderia. Até mesmo pelo ato da autoridade policial, como ele estava se portando na condução daquele depoimento. De induzindo a falar o que ele queria. Olha, o que eu sei, isso aqui, você tem que falar isso aqui, não existe isso. A testemunha ela tem que dar o depoimento livre do que ela sabe. Entendi. E aí dizendo que a advogada está coagindo, se ela está coagindo a testemunha, se ela está ali na condição de advogada para proteger, e coação tem que ter violência ou grave ameaça. Olha só, tem pessoas mandando mensagens aqui. O seu Zandor Simões, ele é um corretor, ele é corretor de São Paulo, está mandando uma mensagem aqui. É por isso que a testemunha tem que jurar dizer somente a verdade nos julgamentos. Isso, exatamente, que ela tem o dever de falar a verdade. Muito bem, seu Zandor. Olha, o Damião mandou uma mensagem de áudio para a doutora Adriana, mas a gente não pode colocar no ar. Mas é porque ele mandou num grupo, eu abri no meu celular, eu não abri no grupo com o seu João. Mas, Damião, a mensagem será estendida para a doutora Adriana, ele está lhe desejando boas coisas, coisas positivas. Aí tem alguém que mandou só Deus pode. Boa noite, doutora Adriana, que Deus lhe abençoe grandemente. A vitória é sua em nome de Jesus. Dos nossos direitos, a senhora trabalha muito bem. Parabéns. Obrigada, doutora, agradeço. Então quer dizer que... E por que este homem não levantou, criatura? Porque ele, segundo o relato da testemunha, conforme a doutora falou, que ele teria sido impedido pelo delegado de levantar. Ficou com medo? Na verdade, ele foi abaixado, né? Entendi. Igual Impedido. uma jogada de basquete, segura para não passar isso. Segundo o depoimento da testemunha, seria isso. Eita. E vamos lá, vamos mais perguntas, gente. Quem tem perguntas, olha, o pessoal que quer mandar as perguntas, por favor, mande no grupo, não mande no meu direto, porque senão não consigo ler, hein? Doutora Adriana, e após essa situação, uma coisa que para quem não está nos vendo, e só nos ouvindo, eu gostaria de descrever a doutora Adriana. A doutora Adriana, como ela disse, ela tem 1,49 m, 1,49 m, caucasiana, que para as pessoas chama-se branca, tem um cabelo preto, são negros, né? O cabelo é preto, Isso. ok, o cabelo é negro,
Ela é branca, curta, cabelo chanel, é isso? Isso, E é liso. e um pouco gordinha. Ah, é, um pouco gordinha. Vamos lá. Doutora Adriana, em várias circunstâncias da internet, a única coisa que eu vi foi seu nome. Sim, sim. A senhora diz que a senhora não escancarou aquela porta. Não, não. Eu acredito que aproximadamente ali umas 2 ou 3 vezes eu dei batidinhas, porque a delegacia ela tem um vidro, Hum. e eu dei leves batidas, leves, e pedi para o meu cliente ficar calado. Mas e Ficar calado, que aquela. não era para ele falar enquanto eu não conseguisse entrar lá. Entendi. E os vídeos que rodaram na internet, que muitas pessoas acessaram, Esses vídeos, porque quando foi isso gerou um bochicho, isso fez e isso gerou a situação para que isso tomasse uma notoriedade. sim, sim. Quando eu aciono a prerrogativa da OAB, e ali vai membros da comissão, além da comissão da prerrogativa, também vai a prerrogativa da mulher advogada, vai junto. Além deles, foram outros colegas advogados, no intuito ali de apaziguar a situação. Mas fui E informado que eram todos advogados, sim, todos advogados. porque eu li uma manifestação que se diziam advogados. Não, se diziam não, eram todos advogados. Entendi. E quando a Entendi. prerrogativa, quando a OAB chega lá, veio também a nossa vice-presidente da subseção OAB Castanhal, na pessoa da doutora Lissa Luri, e na intenção de conversar com o delegado, né, para tentar entender o que havia ocorrido, ela como é que eu posso dizer? Ela se dirigiu a palavra a ele, pediu para que eles conversassem, e acabou que ele disse que ali naquele momento ele não poderia conversar porque ele estaria numa reunião. Lembrando Mas que essa logo reunião, seu cliente estava lá dentro. não, ele já tinha saído quando a OAB, quando eles chegaram, o meu cliente já havia chegado alguns advogados e estavam esperando os membros da prerrogativa. O que é prerrogativa? A defesa das garantias, a doutora Gisélia está falando aqui. Vamos lá. O que são as prerrogativas para as pessoas entenderem? As prerrogativas são os direitos e garantias do exercício da advocacia pelo advogado. O que a lei determina que nós temos como direitos e garantia para proteger o livre exercício da nossa profissão. Entendi. Então, se as prerrogativas vão a uma delegacia, eles têm que fazer o quê? Eles têm que conversar com a autoridade policial, desde que seja franqueada essa abertura, né? Para que, colocando ali qual é a situação que está acontecendo, quais são as violações, verificar se realmente há uma violação ali de prerrogativa, porque o estatuto da OAB, né, dos advogados, ela determina que nós temos a liberdade para exercer a nossa profissão. Então, nós não podemos ser coibidos, proibidos, né, coagidos para deixar de exercer a nossa profissão, como foi ali no caso presente, que houve um impedimento para o livre exercício da advocacia por parte da doutora Adriana. Entendi. Então, ela vai ali para garantir que o seu direito seja assegurado. É essa a função da prerrogativa. Um excelente trabalho de participação. Entendi. Mas a doutora Adriana, desculpa. A doutora Adriana, feito esse procedimento, o delegado insistiu em não receber ninguém. Exato, afirmando que ele estaria em reunião. E qual seria o procedimento a ser tomado? Seria ele conversar com ela, né, para que ele expôsse ali, para que ele expusesse a situação, e deixaria eu acompanhar, né? Faria uma possível novo depoimento, só que com a minha presença, que era a vontade da testemunha, era que eu estivesse ali. E a doutora já teve acesso ao depoimento? O que está escrito nesse depoimento? Quando a prerrogativa chega lá, a advogada que aparece nos vídeos não sou eu. É a nossa vice-presidente, doutora Lissa,
que está tentando ali uma tratativa com o delegado. E aí É porque eu acabou que... escutei no áudio que eu assisti que eles estão pedindo um papel, parece que é o depoimento. Sim, é o justamente. depoimento, porque como o meu cliente já havia finalizado e havia saído da sala, eles pediram uma cópia até para a gente ver isso, e do advogado que está lá, né, de ter uma cópia do depoimento dele. Entendi. E hoje, qual é a situação que está isso, doutora? A OAB Pará, a OAB do Vamos Estado puxar, do Pará, desculpa. juntamente com a subseção de Castanhal, fizemos ontem uma reunião extraordinária, foi feita ali na cidade de Belém uma sessão extraordinária, onde foi dado andamento a uma representação para que seja apurado realmente esses fatos e que seja apurado esses fatos para poder fazer até um desagravo à doutora Adriana e também tomar as medidas necessárias dessa conduta do delegado. E após essa apuração, essa análise, essa investigação toda, vai se chegar a uma conclusão quais serão as medidas cabíveis na hipótese. Entendi, mas já houve formalmente, eu falo processualmente, documentalmente, o que já foi feito? A representação junto à OAB. Mas a OAB não é o órgão do delegado. Não é o órgão deles, mas a gente primeiro faz essa representação junto à OAB e eles que vão fazer toda a análise, olhando a versão dela, o que foi que aconteceu, as provas, e vão tomar as medidas cabíveis para que dali para frente venha a ser responsabilizado caso venha a se apurar realmente esse excesso. Doutora, eu tenho informações que tudo na delegacia é gravado, desde as salas, a parte de carceragem, a entrada, a saída, inclusive as salas dos delegados. Isso já foi disponibilizado? Vocês pediram, fizeram alguma coisa? Não foi disponibilizado. Mas já Percebo houve o que já pedido? tem até imagens da delegacia na parte de fora, mas da parte de dentro, em nenhum momento foi mostrado. Dessa confusão de dentro da Dessa sala, confusão ainda dentro da não sala apareceu não foi, esse não vídeo. apareceu. Gente, E foi solicitado na representação que venha a ser disponibilizado esse vídeo. Até porque se a doutora que agiu com excesso, se ela agiu ilegalmente, ela agiu de forma errada, então o vídeo é até uma proteção, entendi, né, para o delegado. Então que seja apresentado o vídeo. Entendi. Doutora Adriana, mais uma pergunta. Gente, olha, quem estiver no online, eu tenho que informar que nós temos menos de 5 minutos. É isso, seu João? Nós temos menos de 5 minutos para concluir a nossa live, porque ela tem 1 hora só de duração. Então, nós vamos ter que finalizar o nosso programa, que geralmente o nosso programa demora 1 hora e meia, mas hoje nós vamos ter que finalizar um pouco antes, justamente por causa da live. O nosso programa pode continuar no rádio, gente. Então, nós vamos continuar no rádio se a doutora Adriana tiver mais alguma coisa para falar. Mas eu tenho uma pergunta, doutora Adriana. O que a senhora sente de tudo isso? A senhora deixa eu lhe perguntar. A senhora desculparia esse delegado? Sim, com certeza sim. Porque eu sou um ser humano e eu sou falha também. E quem sou eu para julgar o outro? Não estou aqui para julgar ninguém. Pode ter havido um equívoco, um mau dia. excesso, às vezes a pessoa não está bem. Mas com certeza, eu não sou de briga. Eu sou da paz. Eu não brigo com ninguém. Eu não guardo mágoa de ninguém. Você pode fazer o mal que você for. Você pode fazer o mal que for para mim. No outro dia eu vou estar bem com você. Eu não guardo mágoa. A senhora desculparia ele? Desculparia. Desculpa, não chore. Eu desculparia ele sim. E peço para ele para que ele não volte a fazer isso, porque isso é ruim. É ruim para quem está depondo, é ruim para quem está acompanhando, né? Eu não estava ali para atrapalhar o trabalho dele. Eu estava ali para colaborar com ele. Porque se eu estivesse ali para atrapalhar, eu diria para o meu cliente aguardar uma intimação chegar. E o meu cliente se apresentou de livre e espontânea vontade sem intimação. Entendi. Entendeu? Foi só uma ligação pelo telefone para a esposa dele. E ele compareceu na intenção de relatar o que ele sabia.
Entendi. entendeu? E, infelizmente, nesse dia eu fui impedida de trabalhar. Então a E eu senhora não queria atrapalhar meu trabalho, nem muito menos o trabalho dele. entende. Então E a eu, senhora sente essa situação e isso, entende que às vezes acontecem é, excessos. entendo e que ele não faça isso, porque a pessoa que está ali na qualidade de testemunha, ela acha que é um réu. Peraí, o que está acontecendo? Fui eu que matei? Era o Entendo, irmão da vítima, não era o indiciado. entendo. Ele não estava ali para ser interrogado, eu estava ali para prestar um depoimento e esclarecer o que ele sabe. E foi exatamente as minhas orientações. Eu não conversei com ele antes. Eu encontrei com ele na delegacia e na delegacia as minhas orientações foi: fale o que você sabe a respeito da morte do seu irmão. Entendi, entendi. Gente, vamos tomar uma água, um café, seu João? E a gente segue Sim, o nosso programa apenas pelo rádio. Gente, muito obrigada pela sua visualização. Nós vamos tentar dispor isso pelo YouTube futuramente. Se você quiser assistir, rever o nosso programa, ele estará no YouTube da rádio, é isso, seu João? A nossa rádio, a Rádio Cidade News. Mais uma vez, muito obrigada para você que está nos assistindo e em breve voltamos. Só um tempinho de um café e uma água. Muito obrigada. A gente pode continuar. Nossa, achei isso, porque eu comprei também essa lei que a gente faz. Cuidado para vocês não iniciarem o delegado. Foi ótimo. Eu achei muito bom, porque eu achei assim que ela mostra que ela entende que houve, entendeu? Mas que ele poderia ter uma outra